Muito bem, pessoal. No dia 8 de julho, domingo, foi aplicada a prova do concurso da Banca Legale para a Prefeitura de Brochir. E nesse conteúdo, nesse concurso, eu trabalhei com um curso de legislação e também fiz um simulado para essa prova. Inclusive, algumas questões que caíram, na verdade muitas, foram bem parecidas com o nosso simulado, né? Tenho certeza que quem fez o nosso curso e quem fez o simulado conseguiu acertar aí a maioria das questões, e sei já de alguns alunos que gabaritaram também. Fica aí o nosso parabéns para quem conseguiu acertar todas. Pessoal, a Banca Legale foi previsível, como a gente esperava, tá? Ela simplesmente copiou alguns trechos das leis e da Constituição Federal e trocou uma palavra ou outra, tornando incorreta, tá? Então essa correção serve para quem fez a prova e também serve para quem vai fazer concursos aí da Banca Legale, para ver o estilo de abordagem da banca. Tá? Eu estou utilizando aqui uma prova de legislação para o cargo de enfermeiro, mas era a mesma para quase todos os cargos de nível superior, né? Com ela, então, que nós vamos fazer aqui a correção. Tá? E nessa prova, a questão 21, que é a questão lá a primeira questão de legislação, tá? Ela era sobre a Constituição Federal. E a banca fez uma classe, a questão sobre o artigo 5º da Constituição Federal, trocando algumas palavras. Tá? A letra A é uma coisa que eu sempre boto nos simulados de direito constitucional que eu faço, tá? Porque é uma coisa que as bancas adoram cobrar e se repetem cobrando. E ela fez aqui, tá? Lá no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O anonimato ele é vedado pelo artigo 5º da Constituição, tá? E a banca tenta nos enganar, dizendo que é permitido o anonimato. Está errada. Letra A está errada porque o anonimato ele é vedado. Letra B dizia que é plena a liberdade de associação para fins lícitos. Isso é verdade, está lá na Constituição Federal. Aí diz ali, inclusive a de caráter paramilitar. Não, vedada de caráter paramilitar. Não é permitido uma associação paramilitar. Tá? Então letra B também está errada. A letra C está errada porque ela fala que é assegurado a todos essa informação. Isso é verdade, tá? E diz que é resguardado o sigilo da fonte na Constituição Federal. E a banca, na questão, disse que é vedado o sigilo da fonte. Por isso, também tornou incorreta a letra C. A letra D é a resposta certa. A banca copiou um dispositivo do artigo 5º, que diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Tá correta essa letra D. Essa é a resposta. A letra E está errada, porque ninguém pode ser compelido a associar-se, nem permanecer associado. É a liberdade de associação. Ninguém pode ser forçado nem a se associar, nem a permanecer associado. E a questão, a letra E, dizia que poderia ser alguém compelido a permanecer associado. Não, isso não é verdade. Letra E está errada. Então, na questão 21, letra D é a resposta correta. Tá? Questão 22. Avançamos aqui e agora já é sobre a lei orgânica do município. De acordo com a lei orgânica, as bancas adoram cobrar isso, tá? Eu sempre destaco bastante isso em aula, tá? Tem algumas proibições na lei orgânica, né? Em todas as leis orgânicas tem algumas proibições para o município, coisas que o município não pode fazer. E aqui no município de Brochir tem lá então uma série de vedações. E aí a banca tornou uma correta, tá? Então diz ali, ó, olha a maldade da banca. Não é vedado. Se não é vedado, quer dizer que é permitido. Tem 4 coisas que são vedadas e uma que não é. Ela quer que tu marque o que não é vedado, o que não é proibido ao município, tá? Recusar fé a documentos públicos é vedado. O município não pode recusar fé a documentos públicos. Segundo, subvencionar com recursos pertencentes aos cofres públicos propaganda político-partidária. Isso também é vedado. Não pode injetar dinheiro público em propaganda político-partidária. Claro que não. Letra B também é uma vedação. Letra C. Instituir tratamento igualitário entre contribuintes que estão na mesma situação. Pessoal, se eu tenho contribuintes na mesma situação, eu tenho que tratar eles de forma igual. O que é proibido é instituir um tratamento desigual a contribuintes que estão na mesma situação. Tá? Então a letra C é a resposta correta na 22. Tá? Porque ali diz que não é vedado instituir tratamento igualitário. Verdade. O que é vedado é instituir tratamento desigual, tá? Ela inverteu o sentido da palavra, trocou desigual por igualitário. Letra D, é vedado utilizar tributos com efeito de confisco, e letra E, é vedado conceder isenções fiscais sem interesse público justificado, também é uma vedação, tá? Então sempre tem que cuidar com essas vedações aí previstas na lei orgânica.
A questão 23 também é sobre a lei orgânica, e aí a banca foi lá no fim da lei orgânica, lá na parte que trata sobre meio ambiente, buscar a questão. Ela pegou 3 dispositivos sobre meio ambiente, e os 3 estão corretos, tá? Ela copiou e todas as alternativas estão corretas. A letra E é a resposta aqui na questão 23. Uma simples cópia, tá? Dizendo que cabe ao município e meio ambiente. Primeiro inciso, incentivar reflorestamento com espécies nativas em caráter prioritário, isso é verdade. Segundo, preservar a vegetação existente no cume das montanhas, margem de rios e arroios, também é verdade. E terceiro, avançar e efetivar a implantação da legislação dos agrotóxicos, também está certo, tá? Então é isso que nós temos na questão 23, então, letra E a resposta, todas estão corretas. Vamos para a próxima questão, a questão 24, e agora a banca vai para o regime jurídico dos servidores do município. Bom, de acordo, aqui vai falar sobre as punições, tá? De acordo com o regime jurídico do município, então, questão 24, tem 5 assertivas e quer que marque a que está correta. Então ela tornou incorreta 4 frases e uma deixou como estava lá no estatuto, né? Primeiro, na aplicação das penalidades serão consideradas natureza e gravidade da infração. Desconsiderado não, e também serão considerados os danos que delas provierem para o serviço público. Na hora de aplicar a pena, o julgador ele vai levar em conta todos esses elementos, tá? Então é errado dizer que ele não levaria em conta algum deles, tá? Por isso, então, nós temos como alternativa errada essa letra A, tá? A letra B, ela nos diz ali, na letra B, que poderá ser aplicada mais de uma pena pela mesma infração. Não, não pode ser aplicada mais de uma pena pela mesma infração. Por uma mesma infração só cabe uma penalidade. Não confunde isso com a responsabilidade civil, penal e administrativa. Porque por um mesmo ato, o servidor responde pelas 3 esferas, civil, penal e administrativa, e elas são cumuláveis. Agora, dentro da responsabilidade administrativa, é uma pena só. Ou é advertência, ou é suspensão, ou é demissão. Por um mesmo ato, não vai ter mais de uma pena disciplinar, tá? Por isso, a letra B está errada também. Letra C. A pena de suspensão não pode ultrapassar 30 dias. Isso cai muito em prova, isso estava no nosso simulado, tá? No simulado que eu preparei para o concurso de brochir, eu coloquei essa informação numa questão, tá? Isso cai muito em prova e tu tem que saber. Isso muda de um município para o outro, tá? No município de brochir, o máximo que o servidor pode ficar suspenso é o período de 60 dias, tá? A pena de suspensão não pode ser por mais de 60 dias. E aí a banca falou que era 30 dias, então está errado a letra C também, tá? Letra D. A letra D, ela traz que é possível converter a pena de suspensão em multa. E aí o servidor, ao invés de ficar em casa sem trabalhar e sem receber nada, ele vai trabalhar e recebe metade da remuneração. Tá certo, exatamente assim que está previsto lá no regime dos servidores, tá? A letra D está correta, é a conversão da suspensão em multa. E a letra E diz que é aplicada ao servidor pena de advertência em caso de crime contra a administração. Não, né, pessoal? Porque num caso de um crime contra a administração, qual é a pena que é aplicável ao servidor? Se ele praticou um crime contra a administração, a pena é de demissão, tá? Demissão é a penalidade, portanto, letra E está errada também. 24, letra D é a resposta. Tudo cópia, né? Tudo copia e cola que a banca fez lá do regime dos servidores, tá? A questão 25, ela vai lá no final do regime jurídico para falar sobre o processo disciplinar, trazendo algumas informações sobre os passos lá do processo disciplinar, que é o processo que tem que ser implementado para aplicar as penalidades aos servidores, tá? Primeira afirmativa que ela buscou: o depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo. Contudo, é lícito a testemunha trazer por escrito. Não, está errado, porque a testemunha não pode levar por escrito o testemunho dela, tá? Ela não pode levar o testemunho pronto, porque senão alguém poderia fazer e dar para ela, né? Não, a testemunha tem que ir e dar o seu testemunho, não pode levar por escrito. Por isso a letra A está errada, tá? Letra B. O processo administrativo disciplinar é constituído por uma comissão com 2 servidores. Não, pessoal, a comissão do PAD é de 3 servidores, não 2. 3 servidores a comissão, isso também cai bastante, tá? Letra B também está errada. Letra C. As reuniões da comissão serão registradas em atas, que devem detalhar as deliberações adotadas. Exatamente, é cópia do regime jurídico essa afirmativa. Letra C é a resposta correta aqui na 25, tá?
A letra D diz que o indiciado não pode constituir advogado. Claro que pode, todo indiciado, seja um processo judicial, seja um processo administrativo, ele tem direito ao advogado. Tá? E letra E, o PAD será contraditório, assegurado pela defesa. Até aqui estava certo. Aí diz no final, sem utilização dos recursos admitidos em direito. Não, né? Com a utilização dos recursos admitidos em direito. Tá? Então letra E também está errada aí. 25, só a letra C que está certa mesmo. Tá? Seguimos para a questão 26 da prova. A questão 26 trouxe 3 informações sobre a lei orgânica do município. Voltou para a lei orgânica, tá? Bom, essas 3 informações que a banca trouxe, as 3 estão corretas, tá? São 3 competências do município. É que na lei orgânica diz o que cabe ao município. Lá no começo da lei, né, nos primeiros artigos diz, compete ao município. Aí tem uma lista de atribuições. Ela pegou 3 daquelas, copiou e colou. Então, sempre é importante conhecer as competências do município. As 3 competências que a banca trouxe nessa questão são as seguintes. Primeiro, organizar o quadro, estabelecer o regime jurídico de seus servidores. É competência do município, né? A prefeitura vai lá e organiza o seu quadro de servidores. Segundo, regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano. Sim, regulamentar o uso das ruas, né? Também é uma competência do município. E terceiro, planejar o uso e ocupação do solo em seu território, especialmente em zona urbana. Tá certo também, tá? Então, por isso, a questão aqui, 26, tá? Também está, todas estão corretas, né? Letra E é a resposta aqui nessa questão 26, tá? Muito bem, a questão 27, ela é uma questão de verdadeiro ou falso. Trouxe 4 afirmativas e todas são verdadeiras, nenhuma é incorreta, tá? Essa questão se baseou na perda do cargo do servidor estável. Porque uma grande vantagem, né, do servidor público é que depois do probatório ele adquire a estabilidade. E quando ele é estável, ele só pode perder o cargo nas hipóteses previstas lá no artigo 41 da Constituição Federal e que o regime jurídico dos servidores de cada município copia de uma forma ou outra. Tá? Aqui no município de Brochir, tem 4 situações, tá? Isso muda de um município para outro, tá? Claro que sempre vão prevalecer as 3 da Constituição Federal, mas essas 4 aqui estão de acordo com a Constituição Federal, por isso as 4 são verdadeiras, tá? O servidor só pode perder o cargo, primeiro, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, isso está em todos os municípios assim, não é diferente aqui em Brochir, tá? Segundo, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa e contraditório. Perfeito, isso está na Constituição, isso está em todos os municípios também. Terceiro, procedimento de avaliação periódica de desempenho assegurada para defesa e contraditório. Também está previsto aqui na lei e na Constituição Federal no artigo 41. Tá? Então essas 3 hipóteses aqui primeiras são as 3 hipóteses do artigo 41 da Constituição Federal. E aí, bem tranquilo, né? E a 4ª hipótese é uma hipótese que também está na Constituição Federal, mas não no artigo 41, está lá na parte final da Constituição Federal, que fala das finanças, que é o cumprimento dos limites de despesa com pessoal. Porque se o município ultrapassar o limite de despesa de pessoal, primeiro ele vai exonerar CCs, depois servidores não estáveis e depois ele pode até exonerar servidores estáveis. Tá? Então essas são as 4 formas que um estável pode perder o cargo. As 4 estão previstas na lei, no regime jurídico aqui dos servidores de Brochir, e por isso as 4 são verdadeiras, tá? Na questão 27, letra C é a resposta correta. As 4 verdadeiras. Temos ainda a questão 28, tá? E aí a questão 28 pula lá para a Constituição Federal para falar sobre o artigo 37 da Constituição Federal, que trata sobre a administração pública. Nós temos lá, primeira questão, ela trocou o prazo de validade do concurso, porque a gente sabe que, segundo a Constituição Federal, o prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, tá? Ela falou que o prazo era de 4 anos, prorrogável uma vez. Não, aí está errado, né? É 2, prorrogável por mais 2. Letra A está errada. Letra B. Os vencimentos do Legislativo e Judiciário podem ser 2 vezes superior ao Executivo. Não. O que tem na Constituição Federal é que o Judiciário e o Legislativo não podem pagar mais que o Executivo. Não podem ser superiores ao Executivo. É como se o Executivo fosse um teto para as remunerações do Judiciário e do Legislativo. Por isso, letra B também está errada. Letra C. É vedado ao servidor o direito de associação sindical? Não. É garantido o direito de greve e de associação sindical para os servidores. Não é vedado. É garantido, é assegurado, tá? Por isso a letra C está errada.
Letra D está certa, porque ela nos traz ali o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, que diz que a publicidade que é paga com dinheiro público só pode ser para fins educativos, informativos ou de orientação social, dela não podendo constar nomes ou símbolos que caracterizem promoção pessoal de alguém. Tá? Isso é verdade, tá? Letra D é a resposta aqui na 28. A letra E diz que é permitida, quando na verdade a Constituição Federal diz que é vedada. É proibida a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Tá? Questão toda baseada, então, lá no artigo 37 da Constituição Federal, a questão 28. A questão 29, pessoal, ela volta para o regime jurídico dos servidores de brochir. Tá? E aí pergunta sobre a função gratificada. Pessoal, isso aqui é uma informação que eu sempre destaco na primeira aula sobre o regime jurídico, como fiz no curso de brochir, né? Que a função gratificada ela tem uma característica. Só pode ocupar a função gratificada quem é concursado. Porque nós temos administração cargos que são efetivos e cargos que são em comissão, né? O cargo efetivo é esse que tu vai conquistar com o concurso público. E o cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Aí o prefeito pode nomear quem ele quiser para o cargo em comissão, enquanto no cargo efetivo depende do concurso. Muito bem. A função gratificada, a FG, é um adicional que pode ser dado para o servidor por assumir uma função de direção, chefia e assessoramento. E só pode ter FG quem ocupa um cargo efetivo, quem é concursado. Um cargo em comissão não pode ter uma FG, tá? Muito bem. Isso só uma explicação prévia, porque a questão toda ela envolve essa questão de cargo e função gratificada. Tá? Vamos agora às alternativas. Letra A da questão 29. A função de confiança será exercida sob forma de função gratificada e ou cargo em comissão. Tá certo. A banca pede para marcar a incorreta. Tá? A letra A está certa, porque o servidor pode ser designado ou por uma função gratificada, e aí ele continua recebendo a sua remuneração mais a FG, ou para um cargo em comissão, que ele deixa de receber do cargo efetivo e passa a receber pelo cargo em comissão. Tranquilo. A letra A está certa, ele quer incorreta, então não é a letra A. Letra B. A função gratificada ela serve para a função de direção, chefia e assessoramento. Sim. Tanto os cargos em comissão como as funções gratificadas, elas são para isso aqui, ó. Direção, chefia e assessoramento. Tá? É só para essas funções. Quando eu preciso de um profissional de uma área, eu vou buscar um concurso público para um cargo efetivo. Tá? Então, professor, concurso público. Engenheiro, concurso público. Médico, concurso público. Tá? Quando eu preciso de profissionais, eu vou fazer concurso público. Cargo em comissão são funções de direção, chefia e assessoramento. Funções mais político-administrativas. Tá? Muito bem. Letra C. A designação para o exercício da função gratificada e gratificação por função é feita por ato da autoridade competente, não podendo ser cumulativa com cargo em comissão. É verdade. Um servidor não pode, ao mesmo tempo, ter uma FG ou um cargo em comissão. Ele pode estar num cargo efetivo com uma FG, mas ele não pode ter um cargo efetivo, uma FG e um cargo em comissão. Isso não, tá? Então a letra C tá certa, tá? Tá certa a letra C. Não pode ser cumulativa, tá certo. Letra D da questão 29. O servidor, no exercício do cargo em comissão ou função gratificada, não faz jus à remuneração por hora extra. É verdade. É verdade. Quem está ocupando uma função gratificada ou um cargo em comissão está integralmente à disposição da prefeitura e não vai ganhar hora extra. Tá? E a letra E. A função gratificada pode ser exercida por qualquer cidadão titular ou não de cargo efetivo. Está errado. Por quê? Porque a função gratificada ela é privativa de quem ocupa cargo efetivo. A letra E, a resposta, é a única que está errada. Tá? Então, na questão 29, letra E é a nossa resposta. Pessoal, temos ainda a questão 30. Tá? A questão 30, ela pede para marcar a alternativa correta. E essa 30 é mais uma daquelas que estava no meu simulado. Eu canso de repetir em aula, reforçar que isso cai muito em prova. E a banca foi bem previsível e cobrou essas informações aqui. Tá? Estou falando sobre os prazos de posse e prazo de exercício. Tem que conhecer. Todo concurso que tu vai fazer para o município ou para o estado, tu tem que ir lá no estatuto e saber quais são os prazos de posse e os prazos para entrar em exercício. Isso cai muito em prova. Tá?
A letra A, ele pede para marcar correta nessa questão 30, tá? A letra A diz que a posse vai estar no prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30. Não, aqui em Brochir, o prazo é de 10 dias, prorrogável por mais 10, como estava lá no nosso simulado, uma das questões. A letra A está errada. Letra B, a posse em cargo público independerá de inspeção médica. Não, depende, né? Para tomar posse no cargo, tu vai passar por uma perícia médica e tu vai comprovar que tu tem condições de saúde para assumir o cargo. Então está errada a letra B. Letra C, é de 5 dias o prazo para quem tomou posse entrar em exercício. Tá certo. Aqui em Brochir, o prazo de exercício é de 5 dias, tá? Letra C é a resposta na questão 30. A letra D, ela traz que a promoção em readaptação e recondução interrompem o exercício. O que diz na lei é que a promoção, readaptação e recondução não interrompem o exercício. Por que não interrompem o exercício? Porque o servidor está trabalhando num cargo e ele troca de cargo. Quando o servidor ele é promovido, ou readaptado, ou reconduzido, ele está só trocando de cargo. Ele vai continuar trabalhando amanhã. Então isso não interrompe o exercício. Continua normalmente contando o seu tempo de serviço, e se ele tem férias para tirar no mês que vem, ele já pode tirar. Ele não precisa trabalhar um ano depois que ele é readaptado, reconduzido ou promovido. Tá? Não interrompe o exercício isso aí. E letra E, está errado o prazo sobre o prazo de posse, porque agora o prazo veio certo, tá? Só que diz que não pode ser prorrogado. Diz ali, ó, o prazo de posse é de 10 dias, não podendo ser prorrogado. Não. O que diz na lei é que o prazo é de 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias por igual período, tá? Por isso, na 30, só a questão C, então, que poderia ser marcada. Pessoal, essa prova, no geral, foi bem elaborada, tá? Não há muitas críticas a se fazer, nem vi possibilidade de recursos aqui, porque a banca, como se esperava, como ela sempre faz, ela foi lá na prova e simplesmente copiou trechos e colou, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham se saído bem e fico à disposição de vocês, né, para todos os concursos de prefeituras que saem aí no Rio Grande do Sul. A gente sempre tem cursos de legislação sobre a lei orgânica e o regime jurídico, ou pelo menos simulados, né? Que também eu costumo fazer assim. Logo que sai o edital, eu gravo um curso sobre a lei orgânica e o regime dos servidores, e depois, mais perto da prova, a gente faz um simulado, né? Tentando adivinhar como que a banca vai cobrar na prova os conteúdos, tá? Então é isso, pessoal. Uma boa sorte, um grande abraço e até a próxima.